Esta videoaula de Biologia destina-se aos meus alunos de Biologia do Ensino Médio da FASEX, e nela nós iremos discutir dois aspectos. Fazer uma introdução ao reino planta e em seguida discutiremos a divisão briófita. Como suporte usaremos os meus slides já conhecidos pelos alunos, trabalhados em sala de aula, e aqui vamos fazer uma revisão, relembrar, enfatizar e reviver aquela aula que já foi dada em sala de aula. Então, para início, vamos conceituar a planta, já que vamos estudar, fazer uma introdução ao reino planta. É pertinente perguntarmos, afinal de contas, o que é uma planta. Então, vamos definir em poucas palavras o que é uma planta. Plantas são organismos eucarióticos, pluricelulares, autotróficos ou autotróficas, fotossintetizantes. Em outras palavras, eucarióticos são organismos células que possuem uma membrana carioteca, ou seja, a membrana que separa o citoplasma do núcleo. São pluricelulares, ou seja, possuem um número enorme de células, muitas células, e também são organismos autotróficos fotossintetizantes. Ou seja, autotrófico porque fabricam seus próprios alimentos e fabricam seus alimentos através da fotossíntese. Então eu digo que eles são autotróficos, organismos autotróficos fotossintetizantes. Além disso, os vegetais também possuem, as células dos vegetais também possuem uma parede celular rígida, composta principalmente de celulose. E existem ainda os plastos, cujo mais popular é o cloroplasto, quer dizer, o plasto verde, porque possui a clorofila. Mas há outros plastos também coloridos, como o xantoplasto amarelo, o eritroplasto vermelho. Bem, resumindo, planta é um organismo eucariótico, pluricelular, autotrófico fotossintetizante, parede celular, composta principalmente por celulose, e possui os plastos, que são organelas com capacidade de fazer fotossíntese, porque possuem uma substância, a clorofila ou outro pigmento fotossintetizante, que tem a capacidade de absorver energia luminosa. As plantas são classificadas atualmente em 4 grupos, ou divisões, quer dizer, filos. Então temos o grupo das briófitas, também conhecida como musgos, temos o grupo das pteridófitas, cujo principal exemplo aqui na nossa região seria a samambaia, o pinheiro do Paraná, que é, no caso, a gimnosperma, a divisão gimnosperma, representada no Brasil pelo pinheiro do Paraná, uma planta que habita principalmente a região sudeste e sul e sudeste, e o grupo das angiospermas, que são as plantas com flores e frutos, e há muitos exemplos, a maioria das plantas que nós conhecemos são plantas angiospermas. Aqui são algumas imagens para ilustrar cada uma dessas divisões. Temos aqui uma imagem da divisão briófita. Claro, essa imagem está bastante aumentada. Essas plantas são plantas de pequeno porte, geralmente 2 centímetros de altura. Temos aqui uma imagens de pteridófitas, o xaxim, que é uma planta já de porte arbóreo, ao contrário da briófita, que é de pequeno porte. Temos aqui samambaias, as gimnospermas, aqui imagens do pinheiro do Paraná e de gimnospermas do hemisfério norte, que tem um aspecto de árvore de Natal. Em outras videoaulas iremos comentar com maior profundidade a respeito desse grupo. Aqui temos as angiospermas, como eu havia dito, plantas com flores. Às vezes as flores não são tão visíveis, mas elas estão presentes. Aqui eu tenho também uma gramínea, também é uma angiosperma. Também são plantas com flores e com fruto. Vamos ver aqui alguns critérios usados para classificar, para separar, para agrupar os vegetais. Então, os vegetais são divididos, por exemplo, quanto à presença de vasos para transportar a seiva. Então, as plantas
que não possuem vaso para transporte de seiva, nós chamamos de avasculares ou atraqueófitas. Vascular quer dizer vaso, e traqueia também quer dizer vaso, fita quer dizer planta. Então, atraqueófita significa planta que não possui vasos condutores de seiva. Só existe um grupo de plantas que tem essa característica, que não apresenta os vasos. São as briófitas. E por ela não dispor desses vasos, elas transportam a água por osmose e o soluto por difusão. Já as plantas vasculares ou traqueófitas, que isso inclui aí todas as outras plantas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, possuem vasos para o transporte de seiva, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. A seiva bruta é a água mais sais minerais e flui da raiz para a folha. E a seiva elaborada são produtos fabricados pela célula e caminham no sentido da folha para a raiz, no sentido inverso. Os vasos, existem dois tipos de vaso. O vaso chamado de floema, que conduz seiva elaborada, ele caminha mais na periferia do caule e, como eu já disse, transporta a seiva elaborada da folha para a raiz. E o vaso chamado de xilema, ou liberiano, ele transporta a seiva bruta, quer dizer, a água e sais minerais do solo ou da raiz até a folha, onde a água geralmente é transpirada. Aqui o que eu já havia dito, né? Só uma informação adicional. E os vasos xilema ou floema, os vasos xilema ou lenhoso, eles são compostos por células mortas, ao passo que o vaso floema é composto por células vivas. Então, aqui o que eu já havia dito no slide. Passaremos ao próximo slide. As plantas também são classificadas em talófitas, que são plantas que não apresentam raiz, nem caule e nem folha. Um exemplo é a briófita. A briófita, como veremos a seguir, ela tem rizoide, cauloide e filóide. Não tem nem possui raízes verdadeiras, nem caules verdadeiros, nem folhas verdadeiras. Então temos as talófitas, talo, quer dizer, um talo não há raiz, nem folha, nem caule. E temos as cormófitas, que são as plantas já com raiz, caule e folha. E aí constitui todas as outras plantas, exceto a briófita. Então, a pteridófita, a gimnosperma e a angiosperma são plantas cormófitas. As plantas também são classificadas quanto à produção de sementes. As plantas com sementes nós chamamos de espermatófita. Relembrando aos alunos que esperma quer dizer semente. E fita vem de fiton, planta, então plantas com sementes. Inclui dois grupos de plantas, a gimnosperma e a angiosperma. Só lembrando, gimnosperma, pinheiro do Paraná, sequoias no hemisfério norte, e angiosperma, todas as plantas que possuem flores, que são, no caso, a maioria das plantas. E temos também as plantas chamadas de esporófitas. São plantas sem sementes. No caso, há dois exemplos, a briófita e a pteridófita. E quanto à presença de flores, nós podemos dividir também as plantas em dois grupos. Temos as plantas criptógamas, sem flores, no caso briófitas e pteridófitas. E temos as plantas com flores, ou com pelo menos um ramo reprodutivo. No caso, chamaremos de fanerógamas, as plantas com ramos reprodutivos visíveis. No caso da gimnosperma, esse ramo ainda não é uma flor, mas já há um ramo reprodutivo, que é o estróbilo, pinha, daí o nome pinheiro, também chamado de cone. Pode também receber o nome de cone, daí o nome da planta, plantas coníferas. E há outro ramo que possui a flor, né, que são, no caso, as plantas angiospermas. Agora passaremos à segunda parte da aula.
na qual discutiremos as plantas briófitas, chamadas de briófitas ou divisão briófita. Gostaria de lembrar aos alunos que divisão corresponde, na classificação taxonômica, essa palavra corresponde ao termo filo nos animais. O que eu chamo de filo nos animais, eu chamo de divisão no reino planta. Principais representantes são os musgos. Os musgos são plantas pequenas, têm uma altura média de 2 centímetros de altura e são plantas de pequeno porte, portanto. E tem as seguintes características: são avasculares, como nós já vimos, são criptógamas, são talófitas e são esporófitas, ou seja, não possuem vasos transportadores de seiva, não possuem flores, são criptógamas, não têm raiz, nem caule, nem folha verdadeira, portanto são talófitas, e também não possuem sementes, possuem esporos, então elas são plantas esporófitas. Por serem avasculares, como eu já havia dito, elas são de pequeno porte, portanto o tamanho reduzido, 2 centímetros em média, é devido ao fato delas não possuírem vasos transportadores de seiva. Os nutrientes são transportados célula a célula, e esse mecanismo é menos eficiente, o que impede delas se tornarem plantas de grande porte. Aqui temos as divisões desse grupo, dessa planta. Temos o rizoide, que eu havia me referido, há uma estrutura em forma de raiz, oide significa em forma de, o cauloide e o filóide, estrutura em forma de folha. Como veremos no ciclo dessas plantas, aqui eu tenho duas plantas, tenho o gametófito e tenho o esporófito. Essa planta aqui, essa planta produz gametas e essa aqui vai produzir esporos. Mas o ciclo de vida nós veremos em outro slide. Aqui nós temos o ciclo de vida das briófitas, ele é descrito, mas nós iremos analisá-lo a partir de uma imagem que está representado o seu ciclo, e não a partir daquele texto. Depois vocês podem voltar ao texto, e se tiver alguma dúvida do que eu vou comentar, vocês voltam ao texto e eliminam qualquer dúvida. Então aqui eu tenho um ciclo de vida de uma briófita. Eu posso explicar esse ciclo tomando como qualquer região do ciclo, eu posso tomar como ponto de partida. Afinal de contas é um ciclo. Mas eu vou tomar como ponto de partida as plantas gametófitas. Então eu tenho aqui um gametófito masculino e tenho um gametófito feminino. Por que eu chamo de N? Porque essas plantas são organismos haploides, ou seja, possuem apenas metade do número de cromossomos típicos da espécie. Por exemplo, na espécie humana, quais são as células haploides? Espermatozoides e óvulos. Por quê? Porque o espermatozoide e óvulo só tem metade do número de cromossomo típico da nossa espécie. Qual é o número de cromossomo típico da nossa espécie? 46 cromossomos. Essas células possuem apenas 23 cromossomos. Elas não possuem os pares de homólogos, como existe numa célula somática, célula do corpo. Portanto, são células haploides. E o organismo como um todo também é haploide, porque todas as suas células são haploides. Diferentemente do ser humano, que só tem 2 tipos de células haploides. Então, quando essas plantas são chamadas de gametófitas, porque produzem gametas. Tanto o gameta masculino, como veremos aqui o nome dele, é anterozoide, e no caso também é uma célula N, e o gameta feminino, que é a oosfera, também é uma célula N. Então, quando chove, uma gota d'água cai aqui nessa estrutura, chamada de anterídeo, e borrifa, levando consigo os gametas em seu interior. Eles caem no arquegônio, nadam, eles possuem um flagelo, e fecundam o gameta feminino, a oosfera, que é uma célula N. Então, a partir da união, da fecundação do anterozoide com a oosfera, vai se formar um zigoto. Esse zigoto vai sofrer divisão mitótica e vai gerar uma nova planta que vai crescer sobre o gametófito feminino. Aqui está ele, é o esporófito. Como o anterozoide é N e a oosfera também é N, então N mais N, 2N. Portanto, a planta que surge sobre o gametófito é um esporófito 2N.
Por que eu chamo de esporófito? Porque ela possui uma cápsula no interior da qual células vão sofrer divisão meiótica. Divisão meiótica é aquela que reduz o número de cromossomos pela metade. Se a planta é 2N, ela vai produzir esporos N. Por que N? Porque são células haploides que sofreram e surgiram através da meiose. Então, esses esporos são jogados no ar, caem em alguma superfície adequada, pode ser um muro úmido, pode ser uma calçada, um tronco de árvore, germinam e produzem novos gametófitos, e assim o ciclo se repete. Gostaria de fazer ainda alguns breves comentários sobre esse ciclo. Esse ciclo é chamado também de metagênico ou alternância de geração. Por quê? Porque eu tenho uma fase sexuada, que é aquela que possui gametas, e tem uma fase assexuada, que é a fase que produz esporos. Então, os gametófitos caracterizam a fase sexuada e o esporófito caracteriza a fase assexuada. Dizemos também que essas plantas são dependentes da água para a fecundação, porque o gameta masculino ele vai do gametófito feminino, do gametófito masculino para o feminino através da água. Alguns autores chegam até a comparar essas plantas com anfíbios, porque o anfíbio é um organismo terrestre, mas que depende da água para a fecundação. Então, o mesmo acontece com a briófita. É uma planta terrestre, mas que continua a depender da água para a reprodução, como se fosse um organismo aquático, que ainda não completou totalmente a sua transição para o ambiente terrestre. Então, era isso que eu gostaria de dizer a respeito da introdução do reino planta, aquelas características que permitem classificá-las entre a vascular, ou a traqueófita, criptógama, talófita, cormófita, e as ideias principais aqui da divisão briófita, né, que, como vimos, são plantas avasculares, são plantas criptógamas, são plantas talófitas, que por não possuírem vasos são de pequeno porte, em média 2 centímetros de altura, que se reproduzem através de um ciclo metagênico, ou seja, que possuem uma fase sexuada e uma fase assexuada, que dependem da água para a fecundação. E eu poderia dizer ainda que essas plantas, normalmente nós encontramos em muros. Quando vocês forem para casa, agora no inverno principalmente, vocês observem que os muros ficam esverdeados, troncos de árvore, e são, na verdade, essas plantas pequenas. Então aqui eu concluo a minha videoaula e espero que ela seja útil para os meus alunos. E até a próxima aula sobre Pteridófitas.